Vamos lá, boa noite novamente. As crianças estavam com pressa, já terminou o grupo de louvor, elas já foram embora. Estão ensaiando lá as músicas de Natal, então eles já estão se preparando, né? Bom, hoje eu estava lembrando, olha como são símbolos da nossa vida, né? Vou pegar uma coisa que eu trouxe aqui para mostrar para vocês hoje. Isso aqui é uma pedra. Na verdade, é uma pedra que eles chamam de semi-preciosa, né? Mas para mim é uma pedra preciosa, porque esta pedra é um testemunho entre a minha amizade e do pastor Carmesino. Foi lá, fala, pastor, quanto vale essa pedra? Não tem preço, irmão. Sabe por quê? Porque é a amizade do Carmesino. A gente foi lá e na época ele pegou assim o que mais ele podia dar de símbolo, e ele deu essa pedra. É bem interessante. Aí eu, pensando em pedras, né, eu vou deixar ela aqui. Bom, não, ela vai acabar caindo, vou deixar ela aqui. Vou deixar ali. E aí fiquei pensando nas pedras, sabe que pedra, ela foi muito testemunho de vida, de pactos, né? Apesar de talvez Abel e Noé tenham feito altares de pedra, a gente vê a primeira vez a pedra usada como um altar, quando Jacó estava na cidade chamada Luz. Ele pega uma pedra, usa por travesseiro, e aí ele tem um sonho, onde anjos sobem e descem. Ele diz, esta aqui, esse Deus está aqui. Esta aqui é a casa de Deus. Ele muda o nome do lugar de Luz para Betel, e com aquela pedra ele faz um altar. Isso está em Gênesis 28, mas não é o que eu quero falar hoje. É só para vocês saberem que as pedras, elas acabam tendo certo simbolismo para nós, né? Para nós seres humanos. Quando Josué, e é hoje o texto que eu vou ler em Josué capítulo 24, já havia falado de manhã, mas deixe sua Bíblia aberta lá em Josué 24, eu já vou chegar lá. Quando Moisés tira o povo do Egito, né, ele anda 40 anos no deserto, até a terra prometida, Moisés morre e passa para Josué, o bastão de liderança. Josué vai guerreando, vai conquistando, não conquista toda a terra, mas conquista. E no final do livro que tem o seu nome, Josué, o capítulo 24 é o último capítulo, ele tem uma conversa com o povo. Ele dá umas instruções e faz um pacto com este povo, o povo de Israel. Vamos então abrir, ou se você já abriu lá em Josué 24, é o texto que eu li hoje na escola dominical, logo no início do culto. Se você não pegou, vou ler de novo. Josué 24, eu vou ler do verso 19 até o 28. Vamos lá. Então Josué disse ao povo: não podereis servir ao Senhor, porquanto é Deus santo, e é Deus zeloso, que não perdoará a vossa transgressão, nem os vossos pecados. Se deixardes ao Senhor, e servirdes a deuses estranhos, então ele se tornará e vos fará mal, e vos consumirá, depois de vos ter feito bem. Então disse o povo a Josué: não, antes ao Senhor serviremos. Josué disse ao povo: sois testemunhas contra vós mesmos, de que escolhestes ao Senhor para o servir. E disseram: somos testemunhas. Então Josué diz: deitai, pois, agora fora os deuses estranhos que há no meio de vós, e inclinai o vosso coração ao Senhor, Deus de Israel. E disse o povo a Josué: serviremos ao Senhor nosso Deus, e obedeceremos a sua voz. Assim, naquele dia fez Josué aliança com o povo e lhes pôs por estatuto e direito em Siquém. Josué escreveu estas palavras no livro da lei de Deus e tomou uma grande pedra
e a erigiu ali, debaixo do carvalho que estava junto ao santuário do Senhor. E disse Josué a todo o povo: eis que esta pedra nos será por testemunho, pois ela ouviu todas as palavras que o Senhor nos tem falado, e também será testemunho contra vós, para que não mintais a vosso Deus. Então Josué enviou o povo, cada um para a sua herança. Vamos orar. Senhor, muito obrigado, Pai, pelo culto que nós já estamos tendo, pelas músicas que já nos transmitiram a Tua mensagem de uma forma poética. E agora nós pedimos ao Pai que o estudo da Tua palavra nos seja útil para transformar nossas vidas, para que nós possamos, Senhor Deus, relembrar as promessas que fizemos um dia a Ti. Se alguém não tem salvação, se ainda alguém não construiu a sua casa espiritual na rocha, que é o Senhor Jesus Cristo, que possa fazer isso hoje. E peço que se alguém está desviado dos teus caminhos, que hoje possa retornar a eles. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Vamos lá, irmãos. Esse capítulo 24, ele dá instruções, como eu falei antes, da sua morte. E eu vou ler um outro versículo aqui, que você sabe que um versículo que nós citamos muito, ele está no verso 15, né, 24, 15, você vai lembrar desse versículo, né? Porém, se vos parece mal aos vossos olhos servir ao Senhor, escolhei hoje a quem sirvais. Se aos deuses a quem serviram vossos pais, que estavam além do rio, ou aos deuses dos amorreus em cuja terra habitais. Porém, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Então, ele diz, vocês podem escolher o que vocês querem. Eu já fiz a minha escolha. Minha escolha é, vou servir ao Senhor. Anos depois, no reinado de Acabe, é um rei do norte, o reino de Israel, Elias, o profeta, faz o mesmo desafio. Lembra quando ele pega aqueles profetas de Baal e ele fala, até quando vocês vão aí titubear, cochear entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, segue a Deus. Se é Baal, segue Baal. Vocês decidem. Bom, nesses dois exemplos, Josué e também Elias, eles estão falando com o povo de Israel. Quem são do que se constitui esse povo de Israel? O povo de Israel é o povo escolhido de Deus. E a gente nota que aqui no verso que eu li, eles são um povo inconstantes. Felizmente, como nós somos. Ora estamos servindo a Deus com muita alegria, ora estamos procurando outras coisas. E isso é uma coisa ruim, mas que faz parte do ser humano e nós precisamos de tirar isso de nós. Então vamos analisar os equívocos, os erros daqueles israelitas e aprender para nós não fazermos iguais a eles. O que era que aquele povo pensava? Eles pensavam que por serem filhos de Abraão, eles já estavam escolhidos, estava bonitinho. Sabe aquelas pessoas que dizem, olha, eu já aceitei Cristo e agora eu faço o que eu quero porque eu não perco a salvação. Irmãos, não é bem assim. Você não perde a salvação. A dúvida é se você é salvo. O povo de Israel pensava que por ser filho de Abraão, esse povo já estava salvo. Isso é presunção. Eles eram presunçosos. Pensavam que aquela ascendência lhes dava o direito de menosprezar os outros e de terem a certeza de que estavam do lado do Senhor. Era isso mesmo. Lembra que quando vem João Batista, ele fala, raça de víboras, quem ensinou vocês a fugir da ira futura? Sabe que vocês são filhos de Abraão? Deus até nessas pedras aqui pode levantar filho de Abraão. Então, a certeza daquele povo estava baseada em algo errado. Estava baseado no sangue deles, na raça deles. Assim como eu e você, podemos estar baseados em um dia ter vindo à frente de uma igreja, levantado a mão, ou ter se convertido na sua casa, ou ser membro de uma igreja, ter uma carteirinha de membro, não sei, ou não é idólatra e achar que isso te garante a salvação. Mas não é.
Não é. Se não houver um novo nascimento e uma transformação de vida, me perdoe eu falar assim, mas eu não quero, estou pensando em ninguém em particular, mas você não é salvo. Se não nasceu de novo, não é salvo. Pode ter aparência de crente, pode ter até uma vida piedosa, hein? Uma vida que parece santa, mas não é. Por quê? Tem que nascer de novo em Cristo Jesus. E como é que a gente vê isso? Vamos pensar naquele povo lá. Aquele povo, ele lembrava das maravilhas. Lembrava dos milagres. Talvez você, se forçar um pouquinho aí a sua cabeça, sua mente, vai lembrar de alguma maravilha que Deus fez na sua vida. A gente está passando os anos, está falando, que bom, Deus fez tanta coisa boa na minha vida, estou aqui hoje, nós lembramos disso. Aquele povo também lembrava. Olha aqui, eu vou ler um versículo que está antes aqui, ficando 24, hein? Quando Josué fala assim, vocês escolhem o Deus que vocês querem servir, eu já decidi, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Ele está falando para o povo, e o povo está lá na assembleia, e o povo responde. Olha como é que ele responde em Josué 24:16. Então respondeu o povo e disse, nunca, jamais, nos aconteça que deixemos ao Senhor para servirmos a outros deuses, porque o Senhor é o nosso Deus, Ele é o que nos fez subir, a nós e a nossos pais, da terra do Egito, da casa da servidão, e o que tem feito esses grandes sinais aos nossos olhos, e nos guardou por todo o caminho que andamos, e entre todos os povos pelo meio dos quais passamos. E o Senhor expulsou de diante de nós todos esses povos, até o amorreu, morador da terra. Também nós serviremos ao Senhor, porquanto é o nosso Deus. Olha que frase bonita. Eles sabiam da história. Vamos pensar quem são esses israelitas? Eles não viveram na escravidão do Egito. Eles não viveram. Aqueles que viveram na escravidão, lembra? Que foram os adultos, né? As crianças podem ter até vivido. Mas os adultos morreram todos no deserto. Só passa de adultos Josué e Caleb. Então esse povo, ou era muito criança quando saiu do Egito, ou nasceu lá no deserto, e então eles estão lá guerreando. Só que aqui já passou algum tempo. Josué já está no final de sua vida, ou pelo menos já tinha conquistado muita coisa, já estamos no último capítulo do livro dele. No final já vamos ver que ele morreu, e o próximo livro, que é Juízes, já vai começar a falar da morte dele. Então, mas esse povo, ele tinha conhecimento. Você é filho, neto de crente fervoroso? Você possa falar assim, puxa vida, minha avó, meu avô, meu pai, pode contar um monte de maravilha, mas você tá se exaltando na história dos outros. O fato de seu pai, sua mãe, seus avós, bisavós terem sido crentes, sabe qual é o valor que tem para você, né? Quase nenhum. Só te ensinaram. Em termos de salvação, não tem nenhum. Esse povo sabia. Você, se foi criado num lar cristão, num lar, vou chamar de crente, você viu muitas maravilhas. Talvez você viu seus pais orando e milagres acontecendo. Esse povo também viu. Eles sabiam de tudo. Ele falava assim, não, a gente olha de jeito nenhum. Olha o que Deus fez. Não, e mais. Eles já tinham partido da terra lá do deserto. E lembra, a primeira coisa, quando eles saem assim, atravessam o Rio Jordão, eles dão de cara com uma muralha enorme de uma cidade chamada Jericó. E aí, Deus começa a falar, olha como é que vai funcionar a coisa aqui, hein? Toca a trombeta lá durante 7 dias. E aquele povo, eu imagino eu lá, Josué, não é melhor a gente dar uma espadinha, não? Esse negócio aqui, ficar tocando flauta aqui não vai dar certo, hein?
Você vai tocar lá. E eles vão lá, primeiro dia, toca a flauta. Estou falando flauta, não é flauta, é chofar, tá? Buzina. Está tocando lá, aí no 7º dia cai a muralha. Josué, agora você usa a espada. Então eles vão conquistando terra, vão ganhando guerras, ganhando. Então eles não só ouviam a história dos pais, que falavam do milagre das pragas, que talvez eles não se lembrassem, porque eram muito novos, ou nunca, quando já nasceram, já tinha passado. É aquela história, minha avó falou um dia, meu avô falou um dia, mas você não viu. Agora não, essa geração tinha visto. Pelo menos grande parte dela tinha visto a muralha. E depois tinha visto os milagres de ganhar guerras, de um povo que foi treinado lá no deserto, não era um povo guerreiro. Então eles sabiam que Deus era milagroso. Isso era o que eles sabiam. E eles só tinha um problema, que quando vocês vão ver aqui, eu vou só dar um pulinho na minha próxima página e já volto, hein? Em Juízes. Quando você vai aqui para Juízes capítulo 2, verso 10, e também foi congregada toda aquela geração a seus pais. Morreram. E outra geração após ela se levantou, que não conhecia o Senhor, nem tampouco a obra que ele fizera a Israel. Então fizeram os filhos de Israel o que era mal aos olhos do Senhor e serviram aos Baalins. Lembra, a geração anterior tinha jurado, vamos servir ao Senhor. Onde é que esses filhos aprenderam que desviar do Senhor dava certo? Sabe por quê, irmãos? Porque aquele povo lá de trás também não foi obediente. Sabe, eles falaram da boca para fora. Não, olha, quando você passa um milagre na sua vida, uma doença, um cargo, um emprego, um bem que você queria, um casamento, sei lá, alguma coisa que você queria, e você consegue, você está cheio de vigor, a fé está lá, ó, nível de fé 99. Só que no dia seguinte, começa a vir os problemas, sua fé cai para nível o quê? 5, 3. Quando não, fica abaixo de 0. Fé 0. Por quê? Porque a gente é assim. Nós vamos fazendo, o ser humano é assim. Por isso é necessário renovar a fé. Olha, não vou brigar com você que está em casa, hein? Você tem suas razões. Você tem suas razões. Mas tem muita cadeira vazia aqui. Hoje de manhã, o nosso professor, David, professor da classe dos homens, estava dizendo, olha, quando eu vim para a Igreja Batista de Vila São Pedro, morava em Ribeirão Pires, 60 quilômetros. Falei, ele vinha de manhã, no domingo, à noite e de quarta-feira. Tem irmãos aqui que moram a 40 quilômetros daqui. Vem de manhã e de noite. Aí você fala, puxa vida. E a gente veio de manhã e está cansado. É que a fé vai diminuindo. Por que vai diminuindo? Porque o fervor vai acabando. Aquele povo, eles não tinham entendido exatamente a palavra, né? A palavra não era se eles criam, era se eles serviam. Eles pensaram, por exemplo, se eu perguntar para você assim, você que é membro da igreja, você é servo de Cristo? Você vai falar, sim, sou servo de Cristo. Mas na verdade, você só é servo se servir. Então, eu estudei num seminário que assim, os professores têm que ser pastores que têm igreja. Porque na condição do seminário, o pastor que não tem igreja não está pastoreando. Ele tem o título, mas ele não é um pastor. Pastor é quem está cuidando de uma igreja. Não é, eu sou pastor, mas estou lá na administração. Não é. É alguém que está cuidando de ovelha, porque pastor cuida de ovelha. Então, esse povo, eles não eram servos. Eles acreditavam. Eu vou chamá-los de crentes. Eram crentes. Crente acredita. Talvez você seja um crente. A minha pergunta é, você é servo? Então, é fácil. Pensa assim. Não é currículo para salvação, hein? A gente é salvo pela fé. Não se preocupe.
Mas se eu perguntasse para você, olha, qual foi a última coisa que você fez para Cristo? Não me responde, não. O que foi? Veio na igreja? Se aqui fosse uma igreja que você corresse risco de vida, ou de morte, eu não sei agora como é que é, quando eu era pequeno, quando eu era mais novo era risco de vida, agora virou risco de morte. Bom, risco de morrer. Você não corre risco, está relativamente confortável, o clima está bom, não tem que ficar escondido. É isso, esse é o servo que você é. Aquele povo tinha ganho as batalhas. Sabe o que Josué faz? Ele divide a herança. Lembra no verso 28 que eu li? Então Josué enviou o povo, cada um para a sua herança. Tranquilo, estou ganhando, é a melhor coisa. Dá presente para os seus filhos. O melhor pai do mundo é você, deu presente. Na hora da disciplina, é o pior pai do mundo. É assim que vai funcionar. E nós com Deus também somos. Lembra? Servir a Deus é você lembrar como aquele povo lembrou, só que você servir. Eu vou dizer algo, eu não vou ler aqui, mas eu vou só lhes falar, está em Lucas 17, né? Quando Jesus cura 10 leprosos. Você sabe da história, mas se não souber, eu vou te falar. 10 leprosos, eles vêm para Jesus, pedem para ser curado. Ele só diz assim: mestre, tem misericórdia de nós. Jesus fala para eles: olha, faz o seguinte, vocês vão lá, mostra ao sacerdote que vocês vão ser limpos. Eles vão, mostram ao sacerdote e eles são curados da lepra. Irmãos, lepra é o câncer terminal. Eles são curados dessa lepra. Lembra? 10. Você vai lembrar, né? Quantos voltam? 10% das curas. Quantos receberam milagres? 10. Mas só aquele que volta, ele escuta uma frase que os outros não escutavam. Quer ver? Agora eu vou lá para Lucas, depois eu volto. Que essa frase me interessa muito. Lucas 17. Eu não sei o destino dos outros, eu sei o desse aqui. Lucas capítulo 17. Verso 17. Respondendo Jesus disse: não foram 10 os limpos? Onde estão os 9? Não houve quem voltasse para dar glória a Deus, senão esse estrangeiro? E disse-lhe: levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Esse teve lucro. 10%. A pergunta que eu faço: nós estamos nos 90% ou nos 10%? Eu estou nos 90% ou nos 10%? Nós teremos eleição no final desse mês. E ganhará aquele candidato que tiver a maioria de votos. Você só tem que lembrar que Jesus falou que no céu exatamente ao contrário. A porta é estreita. A maioria não irá para o reino de Deus. É o que a Bíblia diz, não briga comigo, briga com a Bíblia. A porta é estreita. Não sei se são 10%. Não são os 144 mil de Apocalipse, nós já vimos isso com o pastor Neil. Mas 10%, eu vou pegar como uma comparação, não é isso. É que a ideia é pouca gente. Pouca gente. Por que é pouca gente? Comparado, né, à multidão de pessoas que já nasceram e passaram por esse mundo. Porque, irmãos, nós temos muita gente que diz que acredita, mas pouca gente que serve, que mostra com as suas obras aquilo que ele crê. O Tiago, o escritor sagrado, chega a dizer: você crê que há um só Deus? Ah, que bom, hein? O diabo também acredita. Só que ele não estará no céu. Faça um propósito hoje de servir. Se você crê em Jesus Cristo, se você sabe, não em Jesus pessoa, Jesus histórico, ele existe. Jesus histórico existe. Isso aí não tem dúvida. Ninguém duvida disso. Agora, Jesus, Filho de Deus, Jesus que dá a salvação, aí é diferente. Então você acredita que Jesus é Deus? Então imagine o seguinte: quando a rainha Elizabeth recentemente morreu, eu estou dando exemplo dela porque faz pouco tempo, 10 horas na fila para ver o corpo morto.
10 horas na frente. Eu não vou lembrar de você, hein? Não vou lembrar. Quantos minutos você chegou antes do culto? Não me responda, não me responda. Não. Quando terminar aqui, embora. Não, nós temos que levar mais a sério aquilo que a gente crê. A vida religiosa, a vida com Deus, não é um episódio. Deus não é um capítulo da sua vida. Ele é o autor e Ele é o livro da vida. Lembra que Jesus falou que sem Ele, nada nós podemos fazer. Então não pense que servir a Deus é passar pela igreja, assistir um culto, ligar a internet, e na internet vocês estão em casa, não estou lhe criticando, estou dizendo que a tentação é muito grande. Você está aí me vendo aí no celular, e deve estar um monte de pop-ups aí, né, de mensagem aí, não sei o quê, é a tia, é o primo, né, hoje é domingo, mas se for de quarta-feira, é o cachorro que tomou banho lá no pet shop, estou avisando que está pronto, vai ter que tirar, senão vai fechar lá, o cachorro morre, tem que vir tirar o cachorro, aí larga o culto e vai buscar o cachorro. Estou brincando, porque acho que nem essa hora não tem culto, mas eu estou só dizendo que a gente tem várias coisas que distraem a nossa vida, como aquele povo tinha. E Josué falou assim, olha, você quer servir, só tem um problema de você falar que quer servir. Servir a Deus tem condições. Volta para Josué 24. Servir a Deus tem condições. Os primeiros versículos que eu li na introdução aqui, né? Então Josué disse ao povo: não podereis servir ao Senhor, porquanto é Deus santo, é Deus zeloso, não perdoará a vossa transgressão, nem os vossos pecados. O problema é que tem condição. Quer servir a Deus? Só tem um problema. Estamos servindo um Deus santo e zeloso, que não perdoa, não permite, não perdoa não, ele não permite os pecados na frente dele. E na verdade ele não dá o perdão gratuito mesmo. Não dá o perdão gratuito. Alguém tem que pagar o pecado, senão não vai para o céu. E como é que paga? A Bíblia diz que quando nós tentamos pagar os nossos pecados, nós não conseguimos fazer isso por causa do nosso pecado que está inerente a nós. Precisava de ser alguém completamente limpo de pecado. Então, como não havia ninguém, Deus se fez carne através de Jesus Cristo, e quando ele morre, ele paga os pecados com o seu sangue puro, sem pecado. Então, para você estar diante desse Deus puro, você tem que acreditar, que servir ao Senhor Jesus Cristo. Quando a gente faz essa pergunta, você vai dizer, é claro que eu quero, porque é muito simples, né? Olha, vou te falar em duas coisas. Quem tem Cristo, a Bíblia diz que terá a vida eterna. E quem não tem, já está condenado. O que você quer? Não, pastor, não, condenado não. A palavra condenado já não quer. Não, condenado, ninguém quer ser condenado a nada aqui, pastor. Bom, primeiro, se você acha que é pecador, e eu acho que eu sou, nós merecemos a condenação. Primeira coisa, se você não acha que é pecador, então aí você começa a ter um problema. Porque só a pessoa só consegue aceitar o sacrifício de Cristo quando ele se entende pecador. Então, por exemplo, olha, eu me considerei e me considero pecador. Então eu mereço a condenação. É só isso. Eu sou pecador, mereço a condenação. Se eu mereço a condenação, eu vou ser condenado e vou para um lugar horrível. E eu quero evitar isso. Não consigo evitar. Por que eu não consigo? Porque todo o pecado está dentro de mim. E por mais que eu tente ter uma vida piedosa, uma vida de santidade, eu não consigo. Vem sempre um pensamento ruim, vem sempre uma raivinha, vem sempre um ódiozinho, vem alguma tentação. Então eu pego e num dia eu reconheci que o Senhor Jesus Cristo morreu e limpou e purificou a minha vida. E aí sim eu posso servir a esse Deus. Então você fala, se é isso, eu quero. Como é que funciona? É fácil.
a Bíblia diz que você crê no seu coração e confessa com a sua boca, porque com o coração se crê para a justiça e com a boca faz confissão para a salvação. Só isso só. Então, coraçãozinho, aceita Jesus aí? Aceito. Ele falou que aceita. Coração creu, minha boca falou, salvo, continua a vida. Ele fala, tá certo, vamos continuar a vida. Fez a primeira parte? Fez, que legal. Agora, vamos para as condições, porque, irmão, o Antigo Testamento fala de graça e de condenação. E o Novo Testamento? De graça e condenação. Para servir a Deus no Antigo Testamento, tinha que, não poderia servir sem pecado. No Novo Testamento, também não serve sem pecado. No Antigo Testamento, para você servir a Deus, tinha várias e severas condições. No Novo Testamento, é pior. Aceitou Cristo? Criou o coração? Que bonito, ó. É até parece uma batatinha quando nasce lá, né? Coração creu, boca confessou. E agora, pastor? E agora estica as duas mãos. Porque o Senhor Jesus diz o seguinte, eu vou ler Mateus capítulo 16, e você que já aceitou Jesus Cristo, você agora vai passar no termômetro, para saber se você está com a febre do pecado ou não. Mateus capítulo 16, verso 24. Então disse Jesus a seus discípulos, se alguém quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo, tome sobre si a sua cruz e siga-me. Você renunciou a você mesmo? Eu sei que tem gente que vai numa igreja pedindo bênção. Ele quer renunciar da doença. Até eu quero, filho. Beleza, também quero. Tem gente que vem na igreja porque está passando aperto financeiro. Se o banco chegar e falar para mim assim, quer renunciar às dívidas, eu sou o primeiro, assino qualquer papel. Vai perdoar as dívidas, eu também quero renunciar. Agora, você quer renunciar a você mesmo? Aí é mais difícil, né? Aí é mais difícil. Vou brincar com vocês. O dia que você renuncia a si mesmo, se você quiser ser um crente de verdade, tem que repetir as palavras, a frase do apóstolo Paulo. Agora não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Está disposto? Agora não dá para brincar, agora é sério. Sabe, eu vou brincar porque eu vou usar uma gíria, eu não gosto muito de gíria, mas eu vou usar. Esse negócio de crente Nutella, irmãos, lá no céu acho que não vai ter crente Nutella, viu? Você que não entende, aí eu também sou velho, viu? Essas gírias é nova para mim aí, viu? Mas pelo que eu vi, esses crentes Nutella é crente que é facinho de ser, né? É isso daí. Nutella é um creme doce. Não. Jesus não falou nada de comer Nutella, não. Giló de manhã, Jurubeba no almoço, café amargo, depois vai treinando, porque é assim, nada aqui, vida fácil, renuncia a si mesmo. E aí eu vou perguntando para vocês, qual foi a última coisa que você renunciou por causa de Jesus? Vou confessar, eu faço esse exercício e faz tempo que eu não renuncio a nada, hein? É até vergonha de falar, renuncio à cama de manhã para vir para o culto, é até vergonha, né, irmão? Isso aí, a gente renuncia a isso para até, né? Agora vai ter a tal da Black Friday lá, se funcionasse mesmo, os caras dormem de um dia para o outro. Não, a gente renuncia por aquilo que dá valor. A gente não renuncia a quase nada, irmão. Nós renunciamos menos do que as pessoas que estão lá fora. Eu já contei para vocês, vou contar de novo. Alguns anos atrás, fomos almoçar, depois do culto do domingo, num restaurante. Até se tiver assistido, o Júlio e Carol estavam com a gente lá, na época. Aí saí, fui aqui perto de uma casa de show desse Credit Car, era Credit Car Hall, não sei como chama agora, mas vive mudando de nome, mas era aquele ali, sabe? Aí, tinha uma fila de umas 5 pessoas lá. Isso já era umas 3 horas, tinha acabado de almoçar, né? Fui lá com as moças, então, eu estava com a Larinha, se você estiver assistindo, pequenininha, e o Pedro, que não era o moço que é hoje, mas também era menor, faz muito tempo. E tinha uma fila aí, eu fui lá, vamos atravessar na faixa, e saí em frente à fila desse negócio. Aí eu fui lá, tinha umas moças lá. Aí eu falei assim,
Puxa, era 4 horas, né? Imaginei, o show começa às 10, né? Eu falei assim, vocês já estão para o show que vai começar às 10? Olha, eu não estou mentindo. Depois pode perguntar para a Lara, que criança não mente. Não, o show começa sábado que vem. Uma semana. Agora que a gente riu, não dá vergonha de chegar atrasado na igreja, não? Ô, irmão, não dá vergonha de chegar às 6h25 na igreja, irmãos. Para ver um cantor. A menina ficou uma semana na fila para ouvir a palavra de Deus. Nós chegamos atrasados e saímos correndo. Peraí, irmãos, tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa errada na nossa vida, na nossa perspectiva de vida, no nosso prisma. Tem algo errado. Tem algo errado, irmão. Sabe aquela geração que estava lá? Por que, como eu já li, chega em Juízes eles abandonam? Porque eles não tinham aquele entusiasmo que o povo anterior tinha. Aquele povo precisava de entusiasmo, porque tinha uma guerra. Então eles tinham que ter fé e entusiasmo. Porque assim, vai tocar a trombeta lá, em volta de Jericó, uma cidade. O muro era tão largo que tinha gente morando no muro, o Rabi mora no muro. Flecheiros, um monte de coisa para atacar, e ela, você vai fazer isso lá. Então tinha que ter fé. E daí a gente vai esquecendo. E eu vou voltar, deixa eu tirar essa cola aqui, que eu vou acabar caindo nela aqui. Eu vou voltar aqui, ó, nessa viagem aqui. Pastor Carmesino. Pessoal, eu sei que eles falam lá, légua é uma medida que a gente não usa, e cada lugar tem um, mas eu lembro que, pelo que o pastor Carmesino me falou, légua é mais ou menos 6 quilômetros. Pelo menos para ele, eu acho que é isso mesmo, você que é bom aí de medida, eu não sou. Aí chegou uma senhora, no sábado à tarde. Vai ter culto, pastor? Não. Ela anda 3 léguas, 18 quilômetros, uma senhora. Então ela vem no sábado, caminha o dia inteiro. Lembra, Mara, aquela senhora? Não lembro o nome dela. Ela dorme aqui para assistir os cultos de domingo, fica aqui em casa até segunda para voltar. 18 quilômetros a pé. Uma senhora de mais de 60 anos. Ô, pastor, não fui porque o carro furou. Irmão, você mora aqui no Largo de São José, irmão. Furou o pneu, irmão, aqui no Largo, irmão. A gente vai na padaria de carro. Na esquina. Não, 18 quilômetros. Ô, pedrinha abençoada. A mulher foi 18 quilômetros andando para ir no culto. Porque não podia perder o culto. A geração antiga parece que era melhor. No ano de 94, eu fiquei lá na Igreja Batista Betel, ali no Jardim Ângela. E tinha uma senhora, vó Joana, morreu com 100 anos. Mas na época, ela já estava para lá dos 70 já. Greve de ônibus. Pensa, na década de 90 tinha muita greve. Chegamos na igreja, estava eu, Mariano, o Davi não tinha nascido ainda, né? Tinha uns 3 pequenos já. Aí a igreja vazia. Daqui a pouquinho, você que mora no Jardim Ângela aí sabe, chega a avó Joana. O ônibus não está em greve, não? Ela morava assim, Jardim Nakamura. Jardim Nakamura deve ser como que, amor? Daqui para lá do Parque, daqui da Dutra. Mais que daqui na cidade de Dutra. Daqui a pouco chega, ela meio atrasada, e ela chega no culto a pé. Eu falei, a senhora veio a pé? Ela, eu vim servir a Deus, o problema é do ônibus que está na greve. Ela veio a pé. Tinha 70 anos, a geração antiga nos faz inveja. Pastor José, que é um amigo meu americano, ele disse assim, olha, ele tem 85 anos, eu nunca faltei na escola dominical. Falei assim, não tinha essa história. Ele falou, era criança nos Estados Unidos, um dia nevou. O pai falou, pode entrar na carroça que nós vamos tudo para a igreja. A carroça encalhou na neve,
e não conseguiu. O pai voltou todo mundo para casa, continuou com a mesma roupa, vai ter aula aqui. Você, a única vez que eu não fui numa igreja por causa de qualquer coisa. Não tinha essa ideia de que, tem campeonato de não sei o quê. Acabou. A irmã Bárbara, né, que é nossa amiga, que é esposa do pastor Alex, americano também, ela falou assim, eu vejo esses pessoal, não deu para ir na igreja. Eu falei, do meu pai, era assim, não tinha essa de que vai ter aniversário no domingo, a gente já sabia a resposta. Domingo não tinha doença, só se tivesse no hospital. Vai para a igreja e acabou. Cá para nós, hein? Eu já tenho 60 anos, mas nós somos uma geração Nutella, né? Estava gripado, pastor. Sabe, a unha encravou. Puxa, irmãos. Esse povo aqui, esse povo estava assim, irmãos. Esse povo não sabia o que era renunciar a Deus. Então, o que Josué pega? Vamos lá para o nosso final de mensagem. Josué 24. Eu vou ler alguns trechos para os irmãos aqui, ó. Abre no 24 aí. No verso 16, deixa a ideia ficar, dá para a gente inferir que eles estão servindo, porque eles dizem assim. Então respondeu o povo e disse, nunca nos aconteça que deixemos ao Senhor para servirmos outros deuses. Eu posso deixar e falar, eu acho que eles queriam dizer que iam servir a Deus. Mas se você pega o verso 21, então disse o povo a Josué, não, antes ao Senhor serviremos. No 22, e Josué disse ao povo, sois testemunhas contra vós mesmos de que escolhestes ao Senhor para o servir. Eles disseram, somos testemunha. 2 vezes aqui. Se você contar o verso 18, 3. Vai no verso 24. E disse o povo ao Senhor, serviremos ao Senhor nosso Deus e obedeceremos a sua voz. O que Josué faz então? É assim? Renunciou a si mesmo? Então tá bom. Vamos no cartório. Boa, porque vamos lembrar, naquela época, as declarações públicas eram o cartório. Não era como hoje, que vai lá alguém que bate o sino. O carimbo, né? Sei lá, põe o selo. Não, era público. O que o Josué faz? Verso 25. Já que vocês falaram tudo isso, vamos lá. Então Josué escreveu estas palavras do livro da lei de Deus e tomou, aí sim, não é essa, né? Mas vamos imaginar, só para efeito de exemplo, tomou uma pedra. Só que aqui diz que ele tomou uma grande pedra e a erigiu ali, debaixo do carvalho que estava junto ao santuário do Senhor. E Josué disse a todo o povo, eis que esta pedra vos será por testemunho. E aqui, irmãos, olha que linguagem interessante. Pois ela ouviu todas as palavras de uma pedra. Sabe qual é o problema da pedra de hoje? A minha está offline, mas se a sua estiver ligada, ela está ouvindo. Eu não vou falar, senão vai aparecer um monte, mas fala aí, não sei o quê, você vai ver que ela vai lá, oi, estou aqui. Ela está ouvindo. Josué pega a pedra e fala, essa pedra ouviu. Tem uma pedra dentro de você chamada coração. Se você aceitou Cristo, o coração ouviu. Que um dia você disse que serviria ao Senhor Deus. E você estava na Escritura que você ia renunciar à sua própria vida. É isso que estava escrito. Você leu? Não leu? Então desiste, vai embora. Porque esta igreja tem que ser de pessoas, não só crentes, pessoas que renunciaram a si mesmas, e agora servem a Deus. Não querem aproveitar do Deus, não querem ser servidas pelo Deus, mas querem servir, porque o Deus que elas seguem, chamado Jesus Cristo, ele diz que não veio para ser servido, mas para servir. Josué diz, pegou essa pedra e disse,
Verso 27. E disse Josué a todo o povo: eis que esta pedra vos será por testemunho, pois ela ouviu todas as palavras que o Senhor nos tem falado, e será também testemunho contra vós, para que não mintais a vosso Deus. Aquela pedra era um símbolo, para que cada vez que o povo olhasse para aquela pedra, dissesse: esta pedra é um monumento. Mas, esperado o quê? De uma geração nossa, com a nossa, que queima as estátuas. Não quer mais saber do passado, quer, como se queimar estátua iria apagar o passado. Irmãos, um dia você fez um voto com o Senhor, a pedra está lá, nem que seja o banco da igreja ouviu. Se você se converteu em casa, talvez o lençol da sua cama, o colchão, as paredes, ouviram que você disse que renunciaria a tudo e serviria a esse Deus. É isso que você disse. E agora, aquela pedra, como diz Josué, era um símbolo contra você. E por quê? Qual era? Eu vou ler de novo. Essa pedra, será testemunho contra vós, para que não mintais ao vosso Deus. Eu vou pegar minha pedra de novo. E já que você deve ter uma pedra na tua casa, você vai lembrar dessa. Você na internet lembra dessa. Você aceitou Cristo? Então, cada vez que você lembrar dessa pedra aqui, ela está te acusando. Ela está te dizendo: não minta para Deus. Se você falou que ia servir, tem alguma coisa errada na sua vida. Não minta para Deus. Se você fizer isso, se você realmente honrar o testemunho que você fez, você vai ser um cristão. Que é aquela pessoa que renunciou a si mesmo, se achou que merecia a condenação pelo seu pecado e aceitou o sacrifício de Cristo. E daí, sabe o que vai acontecer com você? Você não vai precisar mais dessa pedra. Eu vou chamar de pedra acusatória. Não vai precisar mais dela. Porque daí, a geração de Josué, como nós já vimos do começo, morre, a outra geração vem e esquece tudo. Mas se você fez uma decisão ao lado de Cristo, de servi-lo, você vai sair de Josué 24, que nós vamos terminar, e nós vamos para Apocalipse. Vai lá para o último livro da Bíblia, é mais fácil, capítulo 2. Pode sair de Josué 24. Apocalipse, capítulo 2. Verso 17. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, darei a comer do maná escondido, e dar-lhe uma pedra branca. E na pedra um novo nome escrito, o qual ninguém conhece, senão aquele que o recebe. Sabe, ao que vencer é a fé. Porque a vitória que vence o mundo é a nossa fé. E em Cristo somos mais que vencedores. Ele venceu a morte. Troque a pedra de testemunho que te acusa. Troque a pedra acusatória por uma pedra branca com o seu nome. Que só você e Deus vai saber. Talvez Ele já te falou. Só você e Ele sabem. Então vou pedir que hoje, se você quiser, você renove os seus votos com o Senhor. Como se você estivesse olhando para a pedra da sua conversão. O dia que você aceitou Jesus e falou que ia servi-lo. O dia que você falou que agora a sua vida não se importava mais. Sabe, naquele dia que se você se converteu, falou: agora eu posso morrer em paz. Igual Simeão disse quando viu Jesus: Senhor, eu posso morrer porque meus olhos já viram a salvação. Está difícil renunciar? Tem algo que precisa de ser feito. Entregue-se a Cristo. Lute agora para você se fazer valer a sua renúncia. Não volte atrás na pedra que te acusa, mas vá para a pedra branca que o Senhor Deus vai dar para cada um que vencer pela fé. Você venceu pela fé, então tem que renunciar. Irmãos, renúncia. É quase, ou eu vou dizer, é um sinônimo de prejuízo.
renunciou é prejuízo. Eu tenho direito e não quero mais. Eu tinha direito de viver uma vida neste mundo, mas eu renunciei. Assim como Josué, no meu coração eu fiz uma escritura. Agora, os prazeres desse mundo não me servem mais. Só se esse prazer desse mundo não ferir o meu testemunho. Agora, a minha vida neste mundo não vale mais nada. Só vale se a minha vida for viver para Cristo. Temos mais de 10 leprosos aqui. Você foi lá, você era um leproso, como eu. Um dia Jesus tirou a lepra do pecado, minha e sua. Você está nos 9? Ou você é aquele 10% que vai falar, não, eu vim servir a Deus, e vai escutar, a tua fé te salvou. Que você seja essa pessoa. Vamos orar. Vamos pensar na nossa vida, eu vou pensar na minha. Vou voltar a várias décadas atrás na minha mente e peço que você volte algum tempo na sua mente. Na sua vida você já se converteu, já aceitou Jesus? Se você não aceitou, comece uma nova vida hoje, aceitando Jesus. Dizendo que Ele é seu Salvador, confessa com a sua boca, confessa publicamente. Se você já fez isso naquele dia, tinha uma pedra na nossa mensagem, na nossa exposição de hoje. Uma pedra que ia te acusar, para você não mentir a Deus. De vez em quando a gente mente a Deus, a gente diz que vai servir, não serve. Então, renova os votos hoje com Deus. Diga, Senhor, eu não quero mais falhar. Deixa eu voltar àquele amor que eu tinha, aquela fé. Se você está longe dos caminhos do Senhor, tem uma pedra te acusando. Você um dia disse que ia seguir os caminhos dele, então hoje volte. Não sei qual a decisão que você vai fazer. Só o meu conselho, pela Bíblia, é troque a pedra acusatória pela pedra branca que tem teu nome lá no céu. Senhor Deus, muito obrigado, Pai, por esta noite. Nós te agradecemos, Senhor, pelas músicas, pela meditação na tua palavra, e te pedimos, Pai, em nome do Senhor Jesus, que hoje haja salvação, que hoje haja transformação de vida, com pessoas, Pai, que querem realmente te servir, renunciando aos seus próprios direitos, para apenas ser apenas um servo teu. Nós estamos, ó Pai, orando por aquele que também esvaziou-se a si mesmo. Oramos em nome de Cristo, que fez isso, esvaziou-se a si mesmo, e obedeceu até a morte de cruz, e nós queremos ser como Ele. Ajuda-nos, Pai, a conseguir o nosso intento. É o que nós pedimos, mais uma vez repito, no nome do Senhor Jesus. Amém. Vamos lá, nós vamos ficar em pé, o grupo de louvor vai vir cantar aqui.